Gênesis capítulo 22. Texto muito conhecido que trata da prova de Deus a Abraão. Vamos ler esse texto? Diz assim a palavra de Deus. E é bom a gente prestar atenção no fato de que esse texto ele tem 4 fases. É uma narrativa com 4 fases. E a gente vai ler aí cada uma dessas fases. A primeira fase, versículo 1 até o versículo 3, nos mostra o chamado de Deus para Abraão partir e sacrificar o seu filho. Diz o seguinte, acompanhe. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. O texto já começa dizendo que Deus colocou Abraão à prova para mostrar que isso aqui era um teste, uma prova, que Deus não iria sacrificar ou aceitar o sacrifício de Isaac. Então, Moisés, muito sabiamente, colocou nessa narrativa isso logo de início para que ninguém fique pensando, Deus porventura aceitaria um sacrifício humano? Deus então coloca Abraão à prova. Versículo 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocaustos, que é uma oferta queimada a Deus, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A partir daqui começa a segunda fase da narrativa, em que é apresentada a conversa entre Isaque e Abraão. Uma conversa muito tensa, se a gente levar em consideração o contexto dessa história. Versículo 4 até o 8 continua a narrativa. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Abraão levava, o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos. A partir daqui a narrativa ganha a terceira fase, que é a fase em que Abraão, de fato, iria sacrificar o seu próprio filho. Versículo 9 até o versículo de número 18 diz o seguinte: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deus já sabia, mas é necessário a obediência na história, para que todos vejam, para que todos fiquem sabendo dessa obediência. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, até o dia de Moisés, quando Moisés escreveu essa narrativa: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho. Aqui a promessa, a recompensa por essa obediência, o juramento que o Senhor faz, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos.
Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E a última fase da narrativa, a fase final, a conclusão, em que Abraão volta para Berseba, de onde ele saiu. E diz o seguinte: então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Essa passagenzinha leve, né? Pesado. Irmãos, nós estamos diante, então, de um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Um dos textos mais dramáticos da Escritura. Que tem uma das frases mais conhecidas e mais faladas. Quem de nós nunca disse, diante de uma circunstância, o Senhor proverá, Deus proverá. Estamos diante, talvez, de uma cena mais dramática que a própria narrativa de Jó. Mais dramático do que isso aqui, somente os evangelhos e a morte de Cristo na cruz. Talvez, opinião minha. Estamos diante de algo extremamente surpreendente, que gera perguntas muito complexas. O que chama mais a nossa atenção é o relacionamento de pai e filho. Geralmente, quando nós lemos assim superficialmente esse texto, já pensamos nos nossos filhos, quem tem filhos. Porque talvez a pior dor que um ser humano pode ter é a de perder um filho. Todavia, esse texto tem questões até mais complexas e difíceis de entender. Por isso eu queria compartilhar com você, focado nessa expressão tão conhecida, o Senhor proverá. Lembrando que não é o Senhor proverá a expressão correta, o Senhor proverá para si, o texto diz. O Senhor proverá para Ele mesmo, o Senhor proverá para si. E eu quero então compartilhar com os irmãos, diante disso, alguns aspectos dessa expressão, o Senhor proverá para si. Amém? O primeiro aspecto que eu quero compartilhar com vocês é que Deus proverá para si. Essa expressão é uma expressão cheia de fé. Aí você diz, olha, não tem nada de novo aí, né? É verdade, não tem nada de novo. Essa expressão é uma expressão cheia de fé. Só que não é uma expressão só cheia de fé. É cheia de fé em alguma coisa. Não é uma fé que somente aponta para um otimismo. Simplesmente crer, o Senhor proverá. Eu creio que vai dar certo. Eu creio que vai acontecer. Não é uma expressão desse tipo. Essa expressão está dentro de um contexto específico em que Abraão diz, o Senhor proverá para si. Ele demonstra essa fé, essa confiança dentro de um objeto específico, que era o quê? A confiança dele estava na onde? A fé dele estava depositada no quê? Naquilo que Deus havia prometido. Naquilo que Deus havia prometido. Então, a expressão Deus proverá para si é uma expressão cheia de fé. Abraão, de fato, confiava naquilo que Deus havia prometido. Ele já tinha passado por experiências de provação. Afinal de contas, no capítulo 12, capítulo 12 de Gênesis, a história de Abraão começa com Deus falando para ele do nada: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele já era experimentado. Ele já era um homem de fé. Ele já tinha passado por circunstâncias de provação, em que a fé dele deveria demonstrar algum tipo de fruto. Mas nesse momento agora, uma situação como essa, tão complicada, tão complexa, tão difícil, ele nunca havia imaginado que passaria. Mas a expressão Deus proverá para si aponta então para o fato de que ele confiava na promessa de Deus. Deus vai providenciar porque ele prometeu. Foi Deus quem disse. Foi Deus que fez a aliança. E a aliança de Deus é incondicional da parte dele. Foi Deus que fez todas as coisas, então ele vai providenciar o necessário. Veja que aqui essa expressão já começa a ganhar contornos teocêntricos e menos humanos.
Porque não é o que Deus vai providenciar para mim. A expressão aponta: Deus proverá para si mesmo. No texto vemos essa confiança de diversas maneiras. Por exemplo, no versículo 5, quando ele diz aos seus servos: nós vamos até ali e voltaremos para junto de vós. Ele estava então já com essa certeza no coração de que Deus iria providenciar algo para que a promessa de Deus se cumprisse, a promessa que Deus havia feito se cumprisse. Ele então diz a expressão que nós estamos estudando: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Que significa literalmente, a palavra proverá é ver. Essa palavra está no Antigo Testamento em vários textos, e 90% das vezes que ela está é com o sentido de ver. A gente usa essa palavra nesse sentido. Você vai fazer tal coisa? Eu vou ver. A gente usa nesse sentido de prover. Eu vou providenciar. Você diz, deixa que eu vejo tal coisa. Não é ver no sentido literal. É por isso que as traduções optaram por traduzir esse ver como providenciar ou prover. Essa expressão de confiança, então, diz respeito ao seguinte: Deus ele vai cuidar daquilo que tem que ser cuidado em relação à sua própria aliança que ele fez comigo. Isso significa essa expressão. Ele cria que, de alguma maneira, irmãos amados, Deus poderia ressuscitar Isaac. Ele intentou mesmo matar Isaac. E ele acreditava piamente que, de alguma maneira, Deus poderia ressuscitar Isaac. Quem disse isso? A própria Bíblia. Vamos até Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Mas deixe sua Bíblia aí, tá? Aberta em Gênesis, mas vamos até Hebreus 11, 17. Hebreus 11, 17 diz o seguinte, 17 ao 19: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Por que ele estava disposto? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ele acreditava que Deus era poderoso para fazer com que a sua palavra, a sua promessa se cumprisse. Quando nós dizemos que ele acreditava que de alguma forma isso ocorreria, isso aponta para o fato de que essa fé também era uma fé que trabalha com coisas que a gente não conhece. E geralmente é assim. Quando a gente é mais exigido na nossa fé, geralmente é em circunstâncias que a gente não sabe o porquê aquilo está acontecendo. E isso aponta, o que aconteceu com Abraão, aponta para isso. Eu sei que Deus vai prover para si. Eu não sei como. Então a incerteza, né? A certeza não incerteza, a certeza e a ignorância. Eu sei que Deus vai providenciar, eu não sei como. É por isso que Calvino diz o seguinte, que ele deixou a questão desconhecida para a providência de Deus. Olha só. E isso que nós temos que fazer. Deixar a questão desconhecida para providência. Isso aqui é desconhecido para mim. Deus sabe disso daqui. Por isso, amados irmãos, nós observamos então neste primeiro ponto que Deus proverá para si é uma expressão cheia de fé. Nós temos cantado muitas vezes este hino aí, o cântico 177, firme nas promessas de Jesus. Esse cântico que faz parte do inário da maioria das igrejas. E que insiste nessa verdade de que nós temos que estar firmes nas promessas do Senhor. Mas veja, irmãos amados, geralmente nós não gostamos de estar firmes nas promessas de Jesus. Boa parte dos evangélicos é tentado a estar firmes nas promessas
que eles pensam ser promessas de Jesus. Quando fulano profetiza algo, quando ciclano tem uma revelação, quando Beltrano tem um sonho e é passado para a pessoa aquela suposta revelação em nome de Deus e a pessoa fica ali, eu estou firme nas promessas de Jesus. Deus não se responsabiliza por essa promessa, não. Ele se responsabiliza por isso aqui, ó. Essas são as promessas de Jesus na qual devemos estar firmes. As outras, quem vai se responsabilizar é quem disse, quem falou em nome de Deus. Então a pergunta que esse texto traz é: Deus proverá para si, a fé na promessa. Será que estamos firmes na promessa de Jesus? Nas promessas de Jesus? Nas promessas que temos certeza que a Bíblia nos dá em relação a Cristo? A verdadeira fé se expressa em ação que se harmoniza com a palavra de Deus. O problema é que às vezes confiamos, e até usamos essa frase, Deus proverá, confiamos que Deus fará coisas que nós queremos, não coisas que Ele prometeu. Estão percebendo a diferença? Abraão não estava pautado em uma coisa que simplesmente ele queria. Deus proverá para si. O pedido, o desejo, a esperança de Abraão, a certeza e a fé de Abraão, dizendo essa frase, estava pautada pela promessa que Deus tinha dito. Irmãos amados, nós usamos esse texto muitas vezes com uma convicção que a Bíblia não dá margem para a gente ter. Pensando em coisas e em promessas que Deus não prometeu para a gente. Deus não prometeu para nós. Por exemplo, Deus não prometeu que ia curar a gente. Deus prometeu? Eu creio que Deus vai curar. Eu creio. A gente pode falar isso 10.000 vezes. Deus vai fazer aquilo que Ele quer. Ele não prometeu que ia curar todas as pessoas. Por isso que nessa pandemia existem muitos filhos de Deus que estão morrendo. E muitos filhos de Deus que estão sendo livres. Deus faz como Ele quer. Não é uma promessa de Cristo de que Ele vai te livrar de todos os problemas. Nós criamos promessas no nosso coração. Deus vai me preparar um relacionamento. E se Ele não quiser? A Bíblia não diz que Deus vai preparar um relacionamento para todas as pessoas. Você pode ter essa esperança. Mas tome cuidado com a falsa certeza. A falsa esperança. Porque o que vai acontecer é que você vai se decepcionar. Então, quando nós encaramos a realidade de que só podemos ter essa convicção plena diante daquilo que Deus prometeu para a gente, não daquilo que criamos, aí nós já paramos um pouco e para analisar essa expressão, Deus proverá para si. Eu tenho certeza que os apóstolos tinham esperança de serem livres. Muitos dos apóstolos foram livres de perigos em determinados momentos. Mas no final das contas, a maioria deles morreu de morte trágica. Deus não livrou eles, porque Deus nunca prometeu livrar dessa maneira. Portanto, essa expressão, Deus proverá para si, é uma expressão de fé. Só que é uma expressão de fé bíblica. Não de uma fé imaginária, não de uma esperança imaginária, não de coisas que nós criamos no nosso coração. A pessoa tem um sonho lá, um devaneio, um sonho de, sei lá, ir para determinado lugar. Tudo isso a gente pode ter. Mas a gente não pode entender que isso é uma garantia bíblica. De que como se eu tivesse um sonho no meu coração, Deus falasse assim, não, eu vou realizar os seus sonhos. Essa é uma mensagem antibíblica. Deus não está comprometido em realizar os seus sonhos. Deus está comprometido com a sua aliança. Abraão sabia disso, por isso Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Por isso, irmãos amados, agora passando por uma coisa positiva. Se você tem a certeza de que Cristo te prometeu alguma coisa, aí sim, Deus proverá para si. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu posso ter essa esperança, essa certeza? Sim. Eu posso usar essa expressão de Abraão? Sim, eu posso. Ele disse, na sua aliança, Ele falou que estaria comigo em todos os momentos. Ele disse que nunca me abandonaria.
não importa a circunstância, mesmo diante da morte, Ele estaria comigo. Ele disse isso, então Ele vai cumprir com certeza. Ele disse para você que deixaria faltar fé no seu coração uma vez regenerado? Não, Ele disse que sustentaria suas ovelhas até o fim. E a promessa dele é o seguinte: aqueles que vêm a mim jamais lançarei fora, de maneira alguma. Ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. É uma promessa que a gente pode confiar? Diante das circunstâncias mais complicadas, a gente pode ter a certeza: Deus vai me dar um escape. Deus vai me dar uma porta. Deus vai me dar uma saída. Porque além disso, falar em escape, ele diz assim, que ninguém se diga tentado de Deus, mas cada um é tentado pela sua própria consciência. Mas com a tentação, essa permissão, Deus dá também o escape. É uma promessa. Existem milhares e milhares e milhares aí de referências que a gente pode tirar, né, para promessas de Deus. Só que geralmente a gente não quer essas promessas. A gente quer criar uma esperança falsa. Então, se há alguma promessa na Escritura Sagrada, creia de todo o seu coração. A segunda verdade a respeito dessa frase, dessa expressão Deus proverá para si, é que essa é uma expressão dita num contexto de obediência. Olha só que interessante. Dita no contexto de obediência. Afinal de contas, foi uma situação dramática de provação de fé. Seria muito difícil obedecer a Deus nessa circunstância, irmãos. Eu quero chamar a atenção um pouco para os irmãos do porquê que eu acho essa circunstância de Abraão pior do que a circunstância de Jó. Olha só. Primeiramente, estamos falando aqui da morte do seu filho. Não é uma coisa ruim? Isso aconteceu com Jó. Mas olha a diferença. Jó não sabia que ia acontecer e aconteceu e ele recebeu a notícia. Abraão sabia que ia acontecer. Não é pior? Não é mais difícil de obedecer? Segundo, ele sabia que o seu filho ia morrer de uma morte violenta. Ele teria que ser cortado e depois queimado. Não é uma coisa terrível? Ele seria o próprio pai, o autor disso. Irmãos, esse cenário aqui, essa narrativa é uma narrativa dramática, uma narrativa antinatural. E para acrescentar mais peso a isso, é uma narrativa que apresenta um pedido de Deus que vai contra a própria moral de Deus. Ele que pede para que as pessoas não sejam assassinadas. Ele diz, mate o seu próprio filho. Imagine, na mente de Abraão receber essa notícia, todas essas coisas dentro do seu coração, e ele não tinha a revelação que a gente tem. E uma coisa que agrava mais ainda, toda a esperança de Abraão ser uma grande nação, e a Bíblia diz que ele tinha uma esperança de alguma maneira em Cristo. E muito provavelmente essa esperança em Cristo se dava no seu próprio filho. Quando nós analisamos todas estas coisas, percebemos que não há situação talvez tão dramática, tão terrível, como essa que Abraão passou, e tão difícil de ser obedecida. Como seria fácil simplesmente dizer, esse pedido não é um pedido de Deus. Seria razoável. Mas veja, irmãos amados, Abraão, um homem de Deus, conhecia o Deus que chamou ele. Conhecia o Deus que pediu para ele sair da terra dele. Ele creu em Deus. E a fé bíblica tem essa característica. De apesar de ter suas falhas, como Abraão teve no contextos anteriores. Quando Deus manifesta isso dentro do coração do ser humano, ele é capaz sim de obedecer a Deus em circunstâncias tão difíceis. E por essas e outras que Abraão, segundo a própria Bíblia, é chamado de pai da fé. Porque em qual contexto a pessoa ia acreditar tanto dessa maneira? E não só acreditar, mas obedecer. E quais sinais da obediência de Deus, além desses que eu tenho dito, a obediência de Abraão, além desses que eu tenho dito? A obediência já começa no início da perícope, quando ele diz, eis-me aqui. Essa expressão, eis-me aqui, é uma expressão de obediência. Uma expressão, estou pronto.
É a expressão que Moisés diz lá na sarça, quando Deus o chama. É a expressão que Isaías diz em Isaías, capítulo 6, quando ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, ele diz, eis-me aqui. Quando Deus diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós? É uma expressão que retrata, então, a voluntariedade do coração. Senhor, eu estou aqui pronto para obedecer a você, ao Senhor. Mas é óbvio que ele nunca imaginaria que Deus ia requerer isso dele. E é por isso que a obediência dele avança. Ele andou 3 dias de Berseba até esse monte Moriá, que na época, posteriormente, seria chamado de Jerusalém, a localidade. Exatamente neste monte que Davi construiu ali, planejou construir o templo, e Salomão construiu o templo. Você imagine você ficar remoendo este pedido de Deus por 3 dias, caminhando por um trajeto de cerca de 80 quilômetros, remoendo, pensando no seu coração sobre todas essas contradições, sobre todas essas questões, e Abraão ali, humildemente, em sinal de obediência, faz todos os preparativos, pega a lenha. Ler essa narrativa é algo doloroso. Imaginar toda essa preparação, você teria ânimo para cortar a lenha? Disposição para fazer uma coisa dessas, para obedecer. Ele edifica o altar. E alguns comentaristas dizem que a descrição de quando ele faz o altar, versículo 9 e versículo 10, parece que é uma descrição em câmera lenta. Parece que Moisés colocou a narrativa assim, de uma maneira que gera uma tensão nos leitores. E veja, versículo 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Tudo isso aponta então para o fato de que a expressão Deus proverá para si é uma expressão dita num contexto de obediência. E isso que Deus requer de nós, ainda que a nossa obediência seja imperfeita, mas Deus quer que obedeçamos a Ele. E isso que Deus requer, especialmente nos momentos de provação, porque a provação é o quê? A prova da fé. Deus testa a fé. E o resultado deve ser o quê? O que Deus quer? Obediência. A gente vê muito esses programas de reforma de casas, reforma de cozinhas, reforma de restaurantes. Eu estava vendo uma matéria que a maioria dessas reformas, passou um pouco de tempo, a pessoa volta de novo às mesmas atitudes. Por que isso acontece? Porque as pessoas querem vantagem, elas não querem obedecer, elas não querem seguir normas. Se a maioria dessas pessoas continuasse seguindo aquelas normas que foram dadas pelos especialistas, elas conseguiriam, mas elas não querem, elas não conseguem. Então elas recebem ali ajuda, recebem ali uma reforma, recebem ali o dinheiro, e depois elas continuam fazendo as mesmas coisas. Às vezes a gente se aproxima de Deus dessa maneira. A gente quer algo. A gente se inscreve lá, como se Deus dissesse, ó, quem quer se inscrever para ter uma reforma no coração? Opa, deixa eu se inscrever aí, tá? Deixa eu me inscrever aí. A gente quer algo, só que a gente não quer obedecer. E esse texto aponta para a obediência. E por isso, irmãos amados, essa frase, ela não é dita no contexto de desobediência, mas no contexto de obediência. Ao contrário da maioria das vezes, como a gente cita essa frase. Deus proverá. E a vida de desobediência. A pessoa está com a vida financeira ruim, Deus proverá. Com o Deus proverá, com essa certeza, deve vir a obediência. A pessoa quer um relacionamento, Deus proverá. Deus proverá, se Ele quiser, no contexto de obediência. Quer dizer, eu devo continuar obedecendo. Eu não vou testar, como é costume hoje, né? A nossa sociedade. Que as pessoas testem, né? Ah, deixa eu testar, vou namorar com fulano, namorar com ciclano e tal, e aí vai fazendo testes. Para ver, olha, estou orando para que Deus venha prover.
Deus proverá para si está dentro de um contexto de obediência. Abraão não disse assim, ó, Deus proverá para si, vamos embora para nossa casa para Berseba, Deus proverá para si. Deixa eu pegar aqui o cutelo, deixa eu pegar aqui. Obediência. Caminhando, obedecendo a Deus. Deus proverá para si. Indo 80 quilômetros até o lugar, subindo o monte, preparando o altar. Então, Deus proverá para si é uma expressão dita, então, dentro do contexto de obediência. E por último, irmãos amados, Deus proverá para si é uma expressão que aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A primeira coisa que faz com que a gente entenda que Jesus Cristo está totalmente relacionado com esse texto é o fato de que Isaac não poderia morrer, porque Jesus viria da descendência de Isaac. Por isso, quando Abraão diz, Deus proverá para si, era impossível que Isaac morresse. Por isso que ele tinha esperança, Deus vai, de alguma forma vai ressuscitar ele. Porque, afinal de contas, toda a esperança estava naquela descendência. Isso tem a ver, ou tem tudo a ver com Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra coisa é que, assim como no versículo 13, do nada, aparece um carneiro para que ele pudesse sacrificar e substituir Isaac, assim também Deus providenciou um cordeiro, e não é à toa que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, como João diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim também Deus providenciou um substituto para mim e para você. Porque era para a gente ser sacrificado. Era para a gente sofrer eternamente. E o fato de Deus ter providenciado o Cordeiro aponta para o fato de que Ele providenciou, então, um sacrifício, uma esperança. Ele fez um plano. Ele fez todas as coisas para que, de fato, a gente pudesse ser salvos. Uma outra questão importante, irmãos, é que estas promessas ditas a Abraão, tanto no capítulo 12 como neste capítulo, versículo 17 e 18, sobre ser uma grande nação, sobre ter uma descendência abençoada, se cumpre em Cristo. E eu quero citar alguns exemplos. Vamos primeiro para Lucas, capítulo 1, versículo 67 a 75. Quando Zacarias, então, pega ali no colo a criança. Zacarias diz o seguinte, versículo 67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a quem? A Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Portanto, toda a história aqui do contexto de Jesus, João Batista, tudo isso aponta para essa providência que Deus fez e essa promessa que Deus fez a Abraão. Portanto, a promessa que Deus fez a Abraão não se cumpre no Israel étnico. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para essa verdade. Essas promessas apontam para Cristo, não para o Israel étnico, mas para Cristo e todos aqueles que aceitam a Cristo pela fé, tanto judeus como não judeus, porque os que fazem isso são chamados então filhos de Abraão, sendo judeu ou não judeu. Não há nenhuma vantagem em ser judeu dentro desse contexto. Outra prova disso, vamos até Gálatas 3. Gálatas 3, vamos começar com o verso de número 8. Vamos ver como Paulo entendia essa promessa dada a Abraão e o seu cumprimento e como ele aplicava isso às pessoas. Gálatas 3, começando pelo verso 8.
diz o seguinte a palavra do Senhor. Olha só, irmãos, prestem atenção. Por isso que tem a ver com uma coisa muito atual, que é o conflito que está tendo lá em Jerusalém e Palestina. Israel e Palestina. Diz o seguinte a palavra de Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, quer dizer, os não-judeus, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditos todos os povos. Olha só o que Paulo está dizendo. Que quando Deus faz aquela promessa a Abraão, ele está falando da salvação dos não-judeus. Em Abraão se cumpre, então, ou de uma forma prevista, vemos a promessa da salvação daqueles que não são judeus, daqueles que não seriam descendência física de Abraão. Como eu e você, nós não somos descendência física de Abraão. Mas essa promessa de Deus a Abraão ali aponta para isso. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Não só os da descendência física, não só os da etnia judaica, mas os da fé. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Paulo está dizendo que quando Deus fala, né, teu descendente será abençoado, está falando diretamente de Cristo nosso Senhor. Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente em Abraão. Versículo 28 agora. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Entenderam? Ele não está falando aqui que o judaísmo tem alguma vantagem nisso. Qualquer judeu que não se converta a Cristo vai para o inferno como qualquer gentil. O povo de Deus, na revelação de Jesus Cristo, é composto por gentios e judeus. E essa promessa especificamente aponta para essa verdade. É por isso, irmãos, que a expressão Deus proverá para si aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor. Outro fato interessante que relaciona isso a Cristo é o fato de, no nosso texto, capítulo 22, versículo 2, 12 e 16, Deus dizer assim para Abraão, sacrifica o teu único filho. E depois, você não me negou o teu único filho, mas Isaque não era o único filho de Abraão. Abraão tinha Ismael, mas era o único filho da promessa. Era nele que se cumpriria a promessa. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, versículo 6 até o versículo 8, vai dizer o seguinte sobre isso. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Não é porque a pessoa nasceu em Israel ou é de etnia judia que ela é verdadeiramente israelita, porque verdadeiramente israelitas são aqueles que aceitam a Cristo pela fé. Versículo 7. Nem por serem descendências de Abraão são todos filhos, mas, como está escrito, em Isaque será chamada a sua descendência. Qual é o argumento do apóstolo Paulo? Não é a raça, porque se fosse assim Ismael era eleito. Mas é a promessa, é a fé. Por isso, irmãos amados, nós temos aqui nesse texto, e talvez o maior ensinamento desse texto, é o fato de que esse texto e essa expressão, Deus proverá para si, aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Houve uma época no Brasil em que as coisas estavam tão ruins financeiramente, a economia, que o governo começou a tirar dinheiro das pessoas, das poupanças. Vocês já ouviram falar nisso? Eu só ouvi falar. Irmãos, nada nesse mundo tem garantia. Aquilo que você tem não é garantido que você vai ter amanhã. As coisas dessa vida são transitórias. As coisas dessa vida podem ser roubadas. Jesus diz que o tesouro dessa terra, a traça corrói, o ladrão pode roubar. Mas nós estamos falando aqui de uma coisa, irmãos, olha que Deus já providenciou.
Então, a gente pode, inclusive, dizer a mesma coisa que Abraão, só que com até mais convicção, teoricamente. Porque Abraão estava olhando para o futuro. Deus verá, Deus vai providenciar. E nós olhamos para o passado com a certeza de que Deus já providenciou. É na cruz de Jesus Cristo, então, que isso é completado, que isso é dado para nós, e nós temos essa certeza. Portanto, olhando dessa perspectiva, Deus não precisa providenciar mais nada para a nossa vida. Ele já providenciou. Deus já providenciou tudo necessário. Aquilo que a gente mais precisava. A nossa maior demanda. O maior perigo que nós corríamos. Em Cristo Jesus, Deus proveu. Deus proveu para si o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o que eu devo fazer? Me alegrar. Glorificar o nome do Senhor. Exaltar o nome do Senhor, ser grato a Deus com as minhas atitudes, porque afinal de contas, aquilo que estava como uma promessa, está agora para nós como um cumprimento da promessa. Por isso, amados irmãos em Cristo Jesus, a expressão Deus proverá para si, que está dentro desse contexto tão dramático, complexo, que levanta questionamentos tão fortes, principalmente tem esses três aspectos. É uma expressão cheia de fé, mas fé naquilo que Deus prometeu. É uma expressão dita no contexto de obediência, porque ele não disse isso e desobedeceu, disse obedecendo. E é uma expressão que aponta para o ápice do plano de Deus, o momento maior da história. Aponta para a promessa, para o pacto, aliança da graça, onde todas as alianças, mosaica, Noé, davídica e também abraâmica, todas essas alianças se cumprem, mostrando que Deus é perfeitamente sábio em unificar tudo aquilo que acontece na história, mostrando que a história não é simplesmente um passar de fatos, de coisas, mas tudo é cumprimento da vontade de Deus. Ele sempre está fazendo com que o seu plano se cumpra. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos